Bom dia, bom dia. Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de agosto de 2023, sexta-feira. Nossa, sexta-feira. Como eu esperei que chegasse sexta-feira. Bom dia, irmã. Bom dia, Marta querida. Que bom tê-la aqui. E hoje é mais um dia que o Senhor renova as misericórdias dele em nossa vida. Mais um dia único. Bom dia, Dilza. Bom dia, minhas amadas irmãs. Bom dia. E Deus nos deu esse dia, né? Mais um dia único. Mais um dia que nunca existiu e mais um dia que jamais existirá. Então, que hoje nós façamos coisas que Deus se agrade, né? Que a gente cumpra a vontade dele em nossa vida. Que a gente esteja no centro da vontade do Senhor. Não há outro caminho. Não há outra forma de viver, né? As pessoas sem Cristo, elas se acham livres, mas são escravas, não é verdade? São escravas do consumo, são escravas dos vícios, são escravas da opinião dos outros, são escravas de situações tóxicas. E nós, quando estamos em Cristo, nós vivemos uma liberdade, porque nós sentimos uma paz que excede o entendimento humano, porque às vezes o mundo está desabando ao nosso redor. Coisas fora do nosso controle estão acontecendo. E mesmo assim, nós temos paz, porque sabemos que Deus está cuidando de tudo, que a vontade dele soberana é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que nós, na nossa limitação, nós não consigamos alcançar. Porque a maioria das coisas que acontecem, nós não conseguimos entender. Muitas coisas são resultados de nossas escolhas, mas muitas coisas são coisas que nós não tivemos não tivemos nem escolha, acontece, são fatos da vida, não é verdade? Então a gente vive essa perspectiva de que Deus cuida de nós. Isso é maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Estamos aqui reunidas para mais esse tempo de qualidade com o Senhor, esse tempo que a gente reserva para Ele, né? Porque o tempo, ele vale mais do que dinheiro, né? Porque ele não tem como ser reposto. O tempo que a gente investe é um tempo que vai, né? É um tempo que não volta, a gente não tem como repor o tempo que a gente investe. Então, que a gente invista o nosso tempo em coisas felizes, em dar para quem amamos esse tempo de qualidade. Então, a gente ama o Senhor, então a gente investe tempo com o Senhor, né? Muitos se enganam, né? Só porque a questão, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo. Mas Ele nos criou para sermos relacionais, para termos um relacionamento com Ele. Tanto é que quando Adão estava no jardim, Deus todas as tardes ia ter com ele lá, ia passear no jardim com Adão. Deus não precisa de nós, mas Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus, sem a gente, continua sendo Deus. Nós, sem Deus, não somos nada, absolutamente nada. A nossa vida é pautada nas Escrituras, aqui, na palavra santa do Senhor que Ele nos entrega já há milênios, né? Muitos anos, há mais de 2000 anos, né? Porque o Novo Testamento, assim, a gente fala da Bíblia de Jesus para cá, mas as Escrituras existem antes da encarnação de Jesus na Terra, porque
remonta desde a criação do mundo. Então nós temos aqui a forma como Deus quer que nós caminhemos. E existem muitas promessas para aqueles que seguem os seus estatutos. Também existem promessas para quem não segue os seus estatutos. Porque a gente ouve muito hoje em dia o evangelho, né, das promessas, só das bênçãos, né? Que Deus é bom, a gente sabe, mas Deus é justo. E Deus é claro nas Escrituras. Que eu gosto muito dessa passagem, desse capítulo de Deuteronômio 28, que fala muito o que vai acontecer se você for diligente e cumprir os mandamentos do Senhor. Mas também fala, lá no versículo 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o que vai acontecer? Então, é muito interessante como as pessoas, de uma forma geral, isso eu me incluo também, tá? Não tô falando só, tô falando assim, nós só achamos que Deus tem que dar pra gente as coisas boas, né? A gente faz o que quer, age como quer, e Deus tem que fazer só as coisas boas. E a justiça do Senhor, como é que fica? Né? Então, assim, por isso que nós temos que pautar a nossa vida nas Santas Escrituras sempre. Nós temos que ter essa maturidade, buscar a maturidade espiritual a todo tempo. Porque se a gente não busca, a carne prevalece. Você vê, hoje, para eu acordar, foi uma luta. Eu orando, eu dormi orando. E às vezes eu não posso nem me ajoelhar, nem sentar para orar. Eu tenho que ficar em pé. E eu cochilo em pé. É assim, é uma luta constante, sabe? A gente tem que lutar constantemente. Porque a carne, ela sempre vai querer prevalecer. Então nós temos que fazer essa busca constantemente. Constantemente. Hoje o foco da nossa oração é o nosso trabalho, a nossa vida profissional, né? E a gente tem que buscar por isso, porque a gente está aqui nessa terra, a gente precisa da nossa manutenção aqui, né? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, mas Deus, na sua palavra, Ele diz para que a gente não se preocupe com o amanhã, porque Ele sabe das nossas necessidades, né? Tem uma palavra que Ele fala, que é sobre os lírios do campo, que nem Salomão, lá que no rei Salomão, né, que foi o mais rico de todos, né, nem ele se vestiu como um lírio do campo. Então, se Deus cuida da natureza, como é que Ele não vai cuidar de nós, né? Como é que Ele não vai nos prover do que nós precisamos? Às vezes a gente quer coisas que Deus não nos dá, não é porque Ele não seja bom, é porque a gente não precisa agora. Mas se a gente precisar, Deus vai prover. Tudo que a gente precisa, a gente tem. No dia de hoje, tudo. Entende? Então, eu li uma palavra aqui hoje, em Apocalipse, que o Senhor, ele fala o seguinte aqui, ó, no Apocalipse 3, versículo 7, na parte C do versículo 7, que ele fala assim, não vou ler o versículo todo para que possa entender o contexto. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. A gente, em relação a emprego, a todas essas coisas, a gente fala muito das portas, né, que Deus abre, as portas que Deus fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E às vezes existem portas que precisam ser fechadas, né? Às vezes a gente está muito apegado a determinadas situações e são necessários que as portas se fechem para que outras melhores se abram, né? A gente tem que colocar a nossa vida o tempo inteiro nas mãos do Senhor, né? Porque Ele cuida de nós em tudo. Então a gente hoje vai clamar por portas de empregos para quem está precisando de portas que se abram,
para pessoas que têm os seus trabalhos e às vezes não estão satisfeitos, né? Então, que a gente desenvolva uma mentalidade de gratidão pelo dia de hoje, pelas oportunidades que nós temos hoje. Porque se a gente não está satisfeito, bom dia, Lu, bom dia, se a gente não está satisfeito com as oportunidades que nós temos hoje, que ao invés de reclamarmos, que nós busquemos algo do desejo do nosso coração. Mas antes disso, que a gente aprenda sempre a orar para que Deus nos instrua, nos direcione, porque o Espírito Santo, ele nos direciona. Que a gente aprenda a, antes de qualquer decisão, a orar, a pedir a Deus instruções de como fazer. Que tenhamos um coração grato pela vida que temos hoje. E a gratidão é um exercício, porque ela libera sentimentos bons. E quando nós liberamos sentimentos bons, nós atraímos coisas boas para nós também. A gente tem que exercitar isso para que saia de nós coisas boas sempre. Para que a gente emita o que a gente quer receber, sabe? Então, às vezes a gente quer receber um tratamento que a gente não dá. A gente não pode ser assim, a gente tem que ter essa consciência o tempo inteiro. Hoje nós vamos orar pelos nossos trabalhos, pelas oportunidades de trabalhos, pelas nossas finanças, pela administração dos nossos recursos. E que a gente tenha essa consciência de que as coisas começam conosco, com a nossa atitude. E o Senhor, ele vai nos orientando. Tá? Sem a orientação de Deus, a gente não consegue nada. Nós não temos o controle. A gente precisa colocar Deus no controle da nossa vida em absolutamente tudo. Tudo, tudo. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, onisciente, onipresente, o Senhor é o início, o Senhor é o fim. Nós não temos condições de alcançar a Tua grandeza, Pai, mas temos condições de sermos gratos pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos entrega, por esse dia que o Senhor nos presenteia, que possamos, Senhor, viver um dia para Te glorificar, que possamos viver esse dia para sermos exemplos, para podermos anunciar o Teu Evangelho com o nosso comportamento. E se precisar, que nós falemos, ó Pai, porque o nosso comportamento fala mais de nós do que o que falamos. Então, que possamos ser exemplos, ó Deus. Pai querido e amado, o motivo da nossa oração de hoje é a nossa vida profissional, Senhor. São os nossos recursos. Pai querido e amado, eu venho clamar a Ti, que abençoe os nossos trabalhos, ó Pai. Que prospere tudo que tocar em nossas mãos no dia de hoje. Que possamos executar as nossas tarefas da melhor maneira possível para a Tua honra e para a Tua glória. Que todas as pessoas que viermos a atender, elas saiam com suas questões resolvidas. E aquilo que a gente não conseguir resolver, que elas saiam tranquilas, porque na certeza de que vamos dar o nosso melhor. Senhor, eu rogo a Ti que esteja conosco hoje nos nossos trabalhos, Pai. Senhor, peço também pelas pessoas que estão procurando uma porta de trabalho, Senhor, estão procurando um emprego. Senhor, eu peço a Ti que visite, meu Pai, todos os lugares que essas pessoas entregaram seus currículos, para que hoje o Senhor possa conceder uma oportunidade, meu Pai. Senhor, nós precisamos de recursos para nos manter, para comprar o nosso alimento, para comprar o nosso remédio que porventura precisemos,
para nos vestir. Senhor, nós precisamos de recursos financeiros para ter uma vida digna aqui nessa terra, meu Pai. Porque, infelizmente, nós deterioramos tudo isso porque o Senhor deu tudo de graça para nós. O Senhor nos deu a natureza, as árvores, os animais. Só que com o passar dos anos, nós precisamos do dinheiro para poder nos manter, nos alimentar, nos vestir. Então, Senhor, eu rogo a Ti que nos dê, que abra portas de trabalho para as pessoas que estão necessitadas de emprego, Senhor. Senhor, capacite a cada um de nós para que nós que temos os nossos empregos, nós possamos exercê-los da melhor maneira possível. E para aqueles que estão procurando um trabalho, Senhor, que o Senhor coloque na mão deles empregos de acordo com suas capacitações, ó Pai. Senhor Deus, eu também rogo a Ti por aquelas pessoas que estão trabalhando, mas não estão satisfeitas com seus trabalhos, meu Pai. Senhor, coloque entendimento na mente de cada um deles, meu Pai, porque eu entendo assim, Senhor. A gente trabalha porque precisa do trabalho. Então, Senhor, coloque no coração dessas pessoas que estão insatisfeitas gratidão pelo trabalho hoje. E que elas possam procurar um outro trabalho de acordo com as suas necessidades, as suas expectativas, mas jamais menosprezar ou reclamar do trabalho que ela está hoje. Porque a reclamação torna o dia muito difícil, tornam as coisas muito mais difíceis do que na realidade elas são. Então, Senhor, eu venho rogar a Ti que derrame sobre nós uma unção, que Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós uma unção de gratidão, para que nós possamos exercer a gratidão em tudo que fizermos, meu Pai, em tudo que fizermos. Principalmente o pedido de hoje para as pessoas que estão insatisfeitas com seus trabalhos, meu Pai. Venha colocar consciência nelas, meu Pai, para que elas possam ser gratas pelo trabalho hoje. E caso realmente elas não gostem do que estão fazendo, que elas procurem um outro trabalho, mas que possam ser gratas pelo dia de hoje, pela oportunidade de hoje, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que gostariam de estar vivendo essa oportunidade. Então, meu Pai, vem encher o coração dessas pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho hoje, com gratidão. E rogo a Ti que dê possibilidade para elas de se qualificarem, de fazerem cursos, de dedicarem tempo ao estudo para conseguir algo melhor. Rogo também nesse tempo, meu Pai, pelas pessoas que estão estudando para concurso público. Elas não estão trabalhando efetivamente, mas estão estudando para concurso público, ou estão fazendo cursos técnicos, ou estão na sua graduação se preparando para o emprego na área que sonham. Meu Pai, capacite os estudos dessas pessoas, meu Pai, para que elas possam se preparar para o mercado de trabalho da melhor maneira possível. Senhor, que elas sejam gratas pela oportunidade de estarem estudando. Senhor, quantas pessoas eu conheço que estudam para concurso e trabalham ao mesmo tempo? É uma luta muito grande. Então, quem tem a possibilidade de estar somente estudando, que estudem com dedicação, que estudem com afinco. E, meu Pai, aqueles que estudam para concurso e trabalham ao mesmo tempo, Senhor, dá suporte, dá força, porque não é fácil. Dá suporte, dá força, meu Pai, capacite para que eles possam memorizar, para que eles possam guardar e para que eles tenham confiança, perseverança para avançar. Porque pode até parecer difícil, mas não é impossível quando o Senhor está conosco, Senhor. Meu Pai, coloque essa certeza no coração deles que eles não estão sozinhos, ó Pai. Pai querido e amado, eu também venho rogar a Ti pelos aposentados, pelos pensionistas, meu Pai, que já trabalharam uma vida inteira, Senhor, que já fizeram toda uma vida de contribuição para esse mundo, que prepararam todo o trabalho para hoje quem está trabalhando. O trabalho de hoje foi preparado por quem está aposentado hoje, meu Pai. Então, Senhor,
que eles possam, meu Pai, ter condições de administrar os seus recursos, para que eles possam ser prósperos, Senhor, para que nada lhes falte, meu Deus. Oh, Senhor, muita gratidão pela força de trabalho que todos os aposentados e pensionistas dedicaram durante toda a sua vida. Porque hoje nós estamos aqui trabalhando, nós estamos tendo muitas oportunidades que foram plantadas lá por eles. Que tenhamos o coração grato pela história, pelo trabalho deles, ó Pai. E venha abençoá-los hoje nessa nova trajetória da vida deles, que eles estão dedicando o seu tempo a outras atividades. E que eles possam, Senhor, dedicar tempo a Ti, a Tua obra, meu Pai. Pai querido e amado, abençoe seus recursos, para que nada lhe falte, meu Pai, para que eles possam ter gerenciamento, porque às vezes, quando a gente está trabalhando, a gente tem às vezes uma renda um pouco maior do que quando está aposentado e é pensionista, porque existe um teto do INSS, né? Então, Senhor, que eles possam organizar as suas finanças e os seus recursos, em nome de Jesus. Pai querido e amado, abençoe, Senhor. Abençoe a todas as pessoas que são o nosso alvo hoje da oração. Quem está trabalhando, quem está procurando uma porta de trabalho, as pessoas que estão insatisfeitas com seus trabalhos, os estudantes, os aposentados e pensionistas. Senhor, eu rogo que todas essas pessoas que nós estamos orando, que elas tenham o coração cheio de gratidão. Gratidão a Ti por este dia. Gratidão a Ti pelas oportunidades. Gratidão a Ti pela Tua unção, meu Pai. Derrame, Senhor, a Tua unção do Teu Espírito Santo. Conduza esse dia, meu Pai. Conduza tudo o que for feito, meu Pai. Oh, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome por esse tempo de oração, meu Pai. Senhor, eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei expressar muitas coisas, mas o Senhor conhece o nosso coração. E é isso que o Senhor quer de nós, uma oração sincera, uma oração de coração, uma oração sem ser ensaiada, uma oração que fale a verdade. Então, meu Pai, receba essa oração neste dia, meu Pai, que é feita de todo o coração. Pai querido, eu quero aproveitar esse momento e clamar pelos enfermos, ó Pai. Visita, Senhor, a família de cada pessoa que está aqui comigo ao vivo. Visita, meu Pai, a família de cada pessoa que vai orar comigo durante o dia, Senhor. Visita, Senhor, e derrame a unção de cura, meu Pai. Derrame a unção de cura, tanto cura física quanto cura emocional, Pai. Senhor, Tu conheces as necessidades, Tu conheces o coração de cada um, meu Pai. Senhor, visita essas casas, visita essas famílias, Senhor. Visita, meu Pai, abençoe os remédios, abençoe os tratamentos, meu Pai. Abençoe os médicos que cuidam dessas famílias. Derrame a unção, Senhor, porque Tu pode todas as coisas. Senhor, Tu é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o autor da nossa vida, é o dono da nossa vida, meu Pai. Cuida de nós, meu Pai, cuida de nós em nome de Jesus, Pai querido e amado. Eu quero lhe entregar nas Tuas mãos a vida da Tânia, que está se restabelecendo, meu Pai, de uma cirurgia, meu Pai, delicada. Cuida dela amorosamente, Senhor. Cuida também da vida do José Avelino, Senhor, que também fez uma cirurgia tão delicada, Pai querido e amado. Venha trazer restauração da sua saúde, meu Pai. Venha trazer conforto para os seus familiares, ó Pai. Também rogo, meu Pai, pelos enlutados da nossa igreja, meu Pai. Aqueles que eu nem conheço, Senhor, mas Tu sabes quem são, meu Pai. Cuida da família Caldas, meu Pai, que ainda não tem nem um mês da grande perda que houve em sua família. Venha cuidar deles amorosamente. Cuida também da Mariane, meu Pai, que perdeu seu paizinho, meu Pai. Cuida dela e de sua família, Senhor. Pai querido e amado, eu rogo que cuide dos enfermos da nossa igreja, que consta lá no boletim. São tantas pessoas, Senhor, mas cuida de cada um individualmente, Senhor. Pai querido, eu venho rogar hoje também pela vida da minha família, que o Senhor cuide da família de cada pessoa que está aqui, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus primos, dos seus tios. Pai querido, o nosso primeiro ministério
é a nossa família. Então, que nós possamos amar a nossa família, Senhor, cuidar. Eu peço que o Senhor cuide da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos, das minhas tias, Senhor. Cuide de cada um amorosamente, Senhor. Cuida da minha filhinha, meu Pai, Isadora. Cuida dela, meu Pai, que é uma bênção em minha vida, meu Pai. Abençoe o pai dela também nas suas necessidades, Senhor. Eu rogo a Ti que o Teu Evangelho, que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra da conversão a todos os meus familiares que ainda não encontraram, ou que ainda não aceitaram, que ainda não decidiram por Ti, Deus. Pai querido e amado, muito obrigada por esse tempo de oração. Muito obrigada pelas pessoas que estão aqui comigo ao vivo, Senhor. Sabe quantos dias eu orei aqui, somente eu e o Senhor. E o Senhor tem trazido pessoas para orar comigo ao vivo. Meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque não é nada sobre mim. É tudo sobre o Senhor. É a Tua obra. Esse ministério não é meu. Esse trabalho não é meu. É Teu. Então, Senhor, que esse trabalho possa alcançar vidas, mais pessoas, meu Pai. Que as pessoas possam perceber que todos nós podemos orar. Não precisamos ser doutores em teologia, não precisamos ter o vocabulário mais rebuscado, porque na realidade nenhum de nós sabe orar, porque na Tua palavra diz que é Jesus que intercede por nós a Ti, ó Deus, que é o Espírito Santo que leva as nossas orações a Ti. Todos nós, nenhum de nós. O que acontece é que a gente, conforme vai estudando mais a palavra, vai lendo, a gente vai adquirindo vocabulário, mas isso não nos torna melhor do que ninguém. O Senhor quer de nós um coração sincero, um coração contrito, um coração entregue a Ti. O Senhor quer que nós possamos orar em espírito e em verdade, porque foi para isso que o Senhor veio para essa terra, Jesus. Foi para nos dar acesso a Ti. Foi para que nós não precisemos estar em um lugar determinado para falar contigo, que nós possamos falar contigo a qualquer tempo, a qualquer hora. Que possamos, Senhor, ter uma vida de oração o dia inteiro, não só agora, mas que possamos pensar em Ti intencionalmente a todo momento. Que possamos ter uma vida na Tua presença. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque não merecemos tamanho amor. Mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por esse amor. Muito obrigada pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz neste dia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigada por nos ouvir. Bendito és Tu, Deus. Bendito és Tu. Eu entrego esse momento de oração muito grata mesmo, pelo Senhor ter me dado a oportunidade de Te servir. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãs. Amém. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom, que chama nós, pessoas imperfeitas, pessoas que temos tantas dificuldades, mas Ele vai nos capacitando a cada dia. Ele nos capacita, né? Mesmo a gente, às vezes, achando que não dá conta, mas não é nada por nós, né? Deus é que coloca as palavras na nossa boca, é o Espírito Santo que fala através de nós, tá? Que tenhamos todos um bom dia, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Deus é conosco, Deus está aqui conosco, Jesus está aqui conosco, o Espírito Santo, Ele conduza os nossos caminhos nesse dia, porque Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. E Ele está cuidando de você, Marta. Ele vai te levar em paz na sua viagem e vai te trazer em paz de novo, porque Deus cuida de tudo. Tudo que acontece é por um plano muito maior que a gente não entende agora, mas daqui a pouco vamos estar louvando e glorificando o nome do Senhor, tá bom? Até amanhã, queridas irmãs. Até amanhã, quem vai assistir depois. Eu convido vocês para orarem aqui comigo ao vivo, hein?
Fiquem com Deus. Obrigada, Dilza, Luciana, Marta. Obrigada pela companhia, tá bom? É uma bênção ter vocês na minha vida, tá? Glória a Deus. Até amanhã.